Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 13. Eu queria ler junto com você uma parábola que Jesus conta e que Mateus registra aqui no Evangelho dele, Mateus capítulo 13. A gente vai ler juntos a partir do versículo 24. A parábola do joio. Acho que a maioria de nós conhecemos essa história, né, que Jesus conta e que tem uma aplicação espiritual bem importante, na verdade, para as nossas vidas. Então vamos ler juntos aí, acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. A Bíblia fala assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém. Na verdade, Jesus está aqui nesse dia, né, falando uma série de ensinamentos para o povo. No início aqui do capítulo, Mateus registra que ele vai até o Mar da Galileia e uma grande multidão se reúne ali ao redor dele. Ele entra num barco e começa a ensinar o povo. Ele começa a ensinar por meio de parábolas. Ele conta várias histórias com uma aplicação espiritual para as pessoas que estavam ali ouvindo. E entre essas histórias, ele fala dessa parábola do trigo e do joio. Eu queria especialmente hoje falar um pouco sobre o início dessa parábola, especialmente. Depois a gente vai concluir, né, e falar da aplicação desse ensinamento para as nossas vidas, né, que é bem claro aquilo que Jesus queria transmitir. Mas é muito interessante como Jesus começa essa e as outras parábolas aqui desse capítulo que ele conta, e de outras partes da Bíblia também. Ele começa assim: o reino dos céus é como... E ele fala desse homem e da plantação que ele fez. Mas Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande e um foco, na verdade, muito grande em ensinar para as pessoas a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus, que é a mesma coisa. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, né? A realidade do reino de Deus. O que significa isso? E como essa mensagem é central nos ensinamentos de Jesus Cristo e também por toda a Bíblia. O reino de Deus é uma das mensagens que a gente pode olhar para a Bíblia e contemplar essa mensagem, desde o início até o fim. A gente sabe que a Bíblia é um conjunto de livros, na verdade, né? São 66 livros, e muita gente se pergunta, né, por que esses livros estão juntos, né? Por que são esses e não outros, e existe uma conexão entre eles. E várias pessoas, né, estudam, na verdade, sobre isso. Eu acredito de todo o coração que Deus, ao longo da história, ao longo de muitos anos, de muitos séculos, por meio de várias pessoas, escreveu esses livros e juntou esses livros para que a gente pudesse ter um norte, né, uma direção espiritual para as nossas vidas. Se a gente começa a estudar a história da Bíblia, né, os fatos reais que
demonstram como que esses livros foram escritos e foram juntados. É impressionante isso. É só alguém que ao longo dos séculos realmente teve envolvido em todo esse processo poderia fazer algo de uma maneira tão harmônica, né? De uma maneira tão precisa como foi feito. E é impressionante os tesouros que a gente pode extrair da Bíblia. Mas a conexão que esses livros têm, né? e a mensagem que eles trazem do início até o fim são sintetizadas em algumas mensagens, como por exemplo a mensagem a respeito do reino de Deus. É um fio condutor que integra a Bíblia inteira. E a gente começa a estudar lá em Gênesis, e a gente vai fazer isso aqui hoje, e até Apocalipse a gente vê a respeito dessa mensagem que Deus quer transmitir para a gente. E quando a gente olha para os evangelhos e os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente observa a ênfase tão grande que ele dá nessa mensagem do reino de Deus. Você lembra como Jesus começou, como que os evangelhos registram o início do ministério público de Jesus Cristo? Lembra qual foi a mensagem inicial dele? Mateus fala sobre isso. Nesse versículo aqui, o último versículo, né? Mateus capítulo 4, 17, a Bíblia fala: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Antes de Jesus, João Batista já havia começado, né? Ele preparou o caminho para Jesus Cristo. E qual foi a mensagem dele? Qual é a tônica da mensagem que João trazia? A mesma coisa. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, está chegando. E eu quero preparar vocês para isso. Assim Jesus começou a mensagem dele. Ao longo de todos os acontecimentos, né, da vida de Jesus, esse era um enfoque básico, né? Esse era a tônica da mensagem dele. Olha, o reino de Deus, o reino de Deus. Ele se preocupou, como nesse capítulo aqui de Mateus, a passar para a gente os valores, os princípios, as características do reino de Deus. A gente observa isso aqui em Mateus 13. Ele compara o reino, como a gente leu, ao trigo e ao joio, essa parábola. Ele fala: o reino de Deus também é como um grão de mostarda, é como um fermento, é como um tesouro escondido, é como uma pérola de grande valor que o comerciante encontra, é como uma rede de um pescador que pega várias espécies de peixes diferentes. Jesus era muito focado em transmitir, ter a certeza que os discípulos naquela época e que a gente hoje pudéssemos entender o valor e o significado dessa mensagem do Reino de Deus. No final, mesmo depois da ressurreição, né, interessante esse versículo aqui de Atos, capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia fala: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Acerca do reino de Deus. Mesmo depois da ressurreição, né, os encontros que Jesus teve com os apóstolos, com os discípulos, ele queria enfatizar, ele queria que os discípulos entendessem essa mensagem a respeito do reino de Deus. Mas o que é o reino, no final das contas, né? Como a gente pode entender o reino de Deus? Para a gente pensar um pouco sobre isso, é interessante a gente pensar sobre um reino mesmo, né? Quando a gente fala de reino, que a gente tem hoje, né? A gente pode pensar na Inglaterra, né? Em outros lugares do mundo onde existem reinos. O Reino Unido, né? Por exemplo. O que é preciso para se ter um reino? Ou quando você pensa em reino, quais os elementos essenciais que vêm à mente? Primeira coisa, né? É preciso ter um rei. Ou uma rainha, né? Pode ser rainha da Inglaterra, né? A Malévola, né?
É preciso ter uma pessoa com autoridade suprema, né? Alguém que vai exercer esse papel, que vai ser o principal ali do rei. Um outro elemento, né? Esse rei que precisa exercer a sua autoridade, né? Ele precisa efetivamente exercer a sua autoridade real. Às vezes, ao longo da história, a gente se depara com essas figuras também, né? Um rei que tinha um título lá, né, e tudo, mas na verdade não exercia autoridade nenhuma, né? Então era um rei de mentira, né? Era falso aquele negócio ali. Mas um reino de verdade tem a figura do rei e tem esse rei exercendo efetivamente a sua autoridade. E aí precisa de súditos, né? Precisa de um território, de um domínio, né? Essa autoridade precisa ser exercida numa determinada região, né? sobre algumas pessoas. Essa é a ideia de rei. E quando a gente aplica isso ao mundo espiritual, é mais ou menos esses elementos que a gente precisa ter em mente. Para nós entendermos realmente o que Jesus estava falando aqui, o que a Bíblia fala a respeito do reino de Deus, e não incorrermos em erros, né, como às vezes a gente observa, por exemplo, um erro comum é a gente falar hoje, o reino de Deus é a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus, né, é um elemento do reino de Deus. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, né, de todos os discípulos espalhados por esse mundo, né, que a gente nem conhece, nem tem a dimensão do que é isso realmente. Deus sabe exatamente, mas isso faz parte do reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus, mas o reino é muito mais do que a igreja, é muito maior do que a igreja. Na verdade, o reino de Deus é tudo aquilo que Deus efetivamente exerce autoridade, né, que está debaixo do domínio de Deus. Para nós entendermos tudo isso e a importância da mensagem que Jesus Cristo traz, é muito, muito importante a gente ir até Gênesis, porque Gênesis conta a história do início e dá para a gente muitos elementos essenciais para o nosso entendimento hoje a respeito do reino de Deus. Por exemplo, a gente vai em Gênesis 1, e nós estudamos isso algumas semanas atrás, sobre a revelação do caráter de Deus, né, que a gente tem aqui no livro de Gênesis. Mas no início, quando a Bíblia fala aqui da criação, você pode abrir sua Bíblia, Gênesis 1, versículo 31, no finalzinho aí do primeiro capítulo. Vamos ler juntos. Diz assim: e Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. A Bíblia fala aqui de como a criação foi completada. A gente falou, né, possivelmente um longo período de tempo, né? Cada um desses dias de Gênesis marcam um enorme período de tempo onde Deus foi trazendo a existência do nada, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, todas as coisas visíveis e invisíveis. E aqui a Bíblia conclui isso falando: puxa, tudo era muito bom. E nesse sexto período, Deus conclui o cosmos, o universo, a existência de todas as coisas que Ele queria trazer à existência. E a gente viu algumas semanas atrás como Deus do caos, né, criou o cosmos, como tudo era impróprio à vida, né, era uma bagunça, e como o Espírito de Deus, pelo poder e pela imaginação de Deus, foi trazendo à existência os sistemas tão complexos, né, que depois de tantos anos e anos de pesquisa, a gente está longe de entender todas as coisas que existem. Mas tudo funcionando tão bem, né? A gente falou sobre cada uma dessas características, né, um tempo atrás. Mas aqui Deus
conclui toda a sua obra. E na verdade, nesse tempo, nós temos a concretização do reino de Deus. Isso aqui era o reino de Deus. E Deus dominava sobre tudo isso, porque Ele era o Criador, Ele era o Todo-Poderoso, aquele que trouxe a existência. E tudo era feito de acordo com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus. Só que Deus, Ele fez criaturas que Ele não queria que fossem tipo robozinhos, né? Que fizesse tudo ali de acordo com a vontade dele, mas que não tivesse outra opção. Deus, ele criou seres que Ele deu a esses seres a possibilidade de os seguirem ou não, a possibilidade de o obedecerem ou não. Por quê? Porque Deus quer que nós, por exemplo, o procuremos conhecê-lo, que nós o busquemos de todo o nosso coração, com espontaneidade, né, da nossa vida. Ele quer que a gente faça isso porque a gente o ama, porque a gente quer conhecer, por gratidão a tudo que Ele tem dado para nós. Esse é o desejo de Deus. E nós somos uma dessas criaturas, né, que temos a opção de seguir um caminho ou outro, de buscar a Deus e entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, ou não. É disso que Jesus está falando, inclusive, na parábola que a gente leu. Mas só que, diante desse quadro aqui, que até então era bem legal, né, bem perfeito, alguma coisa saiu do centro da vontade de Deus. Na verdade, uma das criaturas, né, a gente tem isso aqui, resolveu se rebelar contra Deus. Tem algumas passagens da Bíblia que dão uma dica, né, do que aconteceu. Por exemplo, em Isaías, capítulo 14, esses 2 versículos aqui, a Bíblia diz: você dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Possivelmente foi isso que se passou no coração desse anjo de Deus, né, que a Bíblia chama de Satanás. Ele fazia a vontade de Deus, ele foi criado com um propósito, mas num determinado momento o orgulho, né, a rebelião surgiu no coração dessa criatura e ele seguiu um caminho completamente diferente àquele que Deus havia designado para ele. E o que brotou aí? A Bíblia resume isso falando exatamente nesses termos, né? Ele quis ser como Deus, ele quis ter a glória de Deus. Qual é o pecado aí? Qual é o ponto aí? Um orgulho profundo, né, brotou no coração desse ser. É uma outra passagem da Bíblia que fala sobre isso em Ezequiel 28. E aqui, na verdade, a Bíblia está falando sobre 2 reis, né? Isaías fala sobre o rei da Babilônia, aqui Ezequiel fala sobre o rei de Tiro, mas a gente pode entender espiritualmente nessas passagens e entender o que aconteceu em algum momento aqui nessa criação de Deus no coração de Satanás. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, e o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. E aí a maldade entrou no reino de Deus, né? nessa criação até então perfeita de Deus. Além dos anjos, né, das criaturas angelicais, Deus criou também os seres humanos, né? A gente sabe bem disso, né? Estamos aqui. E ele colocou o ser humano num papel muito especial na criação dele. A gente observa isso aqui em Gênesis também, quando a gente vai aqui em Gênesis 1, pouco antes desses versículos que nós lemos, a partir do 26, a Bíblia fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Qual era o papel do ser humano nessa criação de Deus? Qual a posição que Deus colocou o ser humano? Uma posição de administrador, desse reino, dessa criação que Deus havia trazido à existência. Deus deu aqui 3 mandatos para o ser humano. Ele deveria constituir família, ele tinha um mandato social, de se multiplicar, de se unir com o homem, com a sua mulher e constituir família. E depois a Bíblia fala que os filhos deixariam a casa dos seus pais e se uniriam com as suas esposas, e outras famílias surgiriam, e disso surgiria toda a sociedade. Esse era um mandato de Deus, e assim a terra se encheria. Havia um mandato aqui cultural, que o homem deveria dominar a terra, dominar toda a criação, dominar as outras criaturas e administrar esse planeta. E é isso que a humanidade, no sentido, tem feito, criando as cidades, inventando coisas, exercitando a sua inteligência para construir coisas úteis para a sociedade. E a outra coisa, ele deveria se unir com o seu Criador. Por isso ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem deveria ter uma comunhão íntima, completa, profunda com o seu Criador. Essa era a vontade de Deus. Diante desse quadro, quando Satanás se rebelou contra Deus e decidiu seguir o seu próprio caminho, e ele olhou para a criação e olhou para o ser humano e viu a função tão especial que o ser humano tinha em todo esse quadro, em toda a criação. O que Satanás fez? Jogou a semente da desobediência, do orgulho no coração desse ser humano. Isso a gente vê a Bíblia contando aqui no capítulo 3 de Gênesis. Quando a gente vai Gênesis capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Interessante, Porque Satanás quis ser como Deus. Esse foi o motivo da rebelião dele em relação a Deus. E a semente que ele planta no coração do homem é justamente essa. Olha, você também pode ser como Deus. Você também pode ter a glória do Criador. Você pode ocupar essa posição. Na verdade, Deus, ele não cuida de você coisa nenhuma. Ele não te ama coisa nenhuma. Ele está querendo impedir que você seja como Ele, que você conheça o que Ele conhece. Você pode seguir aqui um caminho diferente do que Ele falou. E aí você vai entender realmente que é bom. E o ser humano, a gente sabe disso. Ele se desviou completamente de Deus. No versículo 6, na continuação da história, a Bíblia fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e permaneceram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor
que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E a gente percebe claramente, né, a desobediência a Deus e a quebra dessa comunhão que existia entre Deus e o homem. Então, na verdade, o que acontece aqui, né? Havia o reino de Deus, mas num determinado momento um outro reino começou a existir dentro desse reino de Deus. É um reino do mal, um reino satânico, um reino que é totalmente contrário às coisas de Deus, à vontade de Deus. E Satanás conseguiu induzir o homem a fazer parte desse reino. E a partir disso, o próprio Deus começa, a gente vê isso aqui no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, né? Quando Deus fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Deus está falando aqui da serpente, né, que era Satanás. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? A maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que esse daqui é o primeiro evangelho, né, a ser pronunciado por Cristo. Olha, a partir de agora, já que vocês decidiram desobedecer à minha vontade, eu vou promover o ambiente necessário, mesmo debaixo do pecado, para que a humanidade possa progredir. Mas da linhagem da mulher surgirá a salvação. E Deus está falando aqui de Jesus Cristo que viria séculos depois. E haverá uma batalha intensa, e Satanás conseguirá ferir a linhagem da mulher, conseguirá ferir Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu na cruz. Mas Jesus conseguiria esmagar a serpente, destruir completamente o poder de Satanás. E foi isso que também aconteceu na cruz. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu o pecado, Ele deu a oportunidade de nós voltarmos novamente para Deus. Ele trabalhou e trabalha intensamente para que o reino de Deus possa novamente ser completo. Irmãos, isso é extremamente importante a gente entender, para nós entendermos nosso papel, entender realmente o que Jesus veio fazer aqui. Tem um versículo de Coríntios, acho que a gente tem aqui, 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo, falando sobre Jesus, ele fala o seguinte: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e o poder. Versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim que Deus seja tudo em todos. Qual é o propósito de Jesus Cristo? Por que Jesus falava tanto a respeito do reino de Deus? Porque mais do que providenciar a nossa salvação, Jesus ele veio fazer essa obra completa, de restaurar novamente tudo que estava fora do domínio de Deus, novamente para a sujeição de Deus. A grande missão, o trabalho de Jesus Cristo foi esse, foi restaurar o reino a Deus, foi trazer novamente todas as coisas para debaixo do domínio de Deus. Sabe qual é a nossa posição nesse reino? Isso é importante, né? E a gente volta aqui para Mateus capítulo 13, né? O que Jesus está ensinando aqui? Nossa posição no reino de Deus, o que Deus realmente deseja é que a gente seja boa semente, que a gente seja como filhos desse reino, e não o contrário. Deus quer que a gente seja trigo e não joio. E a gente pode ficar bem tranquilo, né? Porque Deus ele não tem nenhuma aversão a glúten, né? Ele ama trigo. Jesus conta essa parábola aqui, né? Porque durante séculos e séculos, né? O
trigo alimentou a humanidade, né? O pão, até hoje, né, isso acontece. Modernamente a gente descobre, né, que alguns indivíduos são alérgicos a essa proteína, né, o tal do glúten. Né? E esse pessoal sofre bastante, né, Daniel? Tem os seus desafios. A gente estava em São Paulo, né, nessa última semana, passando os dias de férias lá, né? Que não foram propriamente férias, né? Porque passar férias em São Paulo é meio complicado, mas é legal, é uma cidade interessante. E a gente chegou na terça-feira lá e na quarta eu fui para uma programação de férias, né? Que era acompanhar o Jorge no exame de endoscopia, justamente por causa desses problemas, né? E aí o Jorge e a Ana, a maioria de vocês conhecem aqui, e a gente foi lá, e é interessante porque o Jorge tem essas questões do glúten, né? E lá em São Paulo tem umas coisas diferentes, né? A gente chegou lá, um monte de gente lá na clínica e tudo, e até então eu tinha visto, né, que o pessoal tomava sedativo e era via oral, né? Tomava lá o sedativo e fazia o efeito, e fazia o exame, depois ficava quase uma hora ali se recuperando, né? Lá é na veia, o sedativo é na veia, é rapidinho e a recuperação também é muito rápida, porque tem um monte de gente na fila esperando. E quando terminou, a pessoa responsável lá me chamou: você é o acompanhante desse camarada aqui, professor? Então ele tomou um sedativo, né? Eu olhei para a cara do Jorge, percebi que ele drogão ainda. E aí ela falou para mim, né, leva ele e dá alguma coisa para ele comer, porque senão ele pode desmaiar por causa do efeito do sedativo. Se ficar muito tempo sem comer, ele desmaia. Não, tranquilo, lá embaixo tem uma maquininha, né? E a gente arruma lá alguma coisa para ele comer. A gente desceu e aí falei: Jorge, eu vou pegar um café para você que tem ali na maquininha. Ele falou: não, café não, porque justamente por isso estou fazendo endoscopia, não posso tomar café, estômago e tal. Então eu vou pegar um leite, não, mas leite tem lactose. Não, mas tem uma bolachinha ali, você come uma bolachinha, porque senão você vai desmaiar e tal. Não, mas a bolacha tem glúten, eu posso. Falei: você vai desmaiar, não vai ser bom. Lava as minhas mãos, não é minha responsabilidade. A sorte é que em São Paulo tem muitas padarias, né, legais. E a gente saiu assim, tinha um lugar que a gente conseguiu uma vitamina lá e antes de desmaiar ele conseguiu tomar uma vitamina e foi tudo tranquilo. Mas a gente pode ficar muito em paz, porque Deus, Ele quer que a gente seja trigo, seja boa semente do reino. E Ele não tem nenhuma aversão, Ele vai nos abraçar. Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele. Ele não quer que a gente seja como joio, né? A gente tem uma imagem aqui, né? Jesus falou nessa parábola. Jesus era extremamente observador, né? Ele usava muitas coisas da natureza, muitas coisas que estavam ali ao redor do povo, para falar de coisas espirituais que eram mais abstratas, né? Que eram mais difíceis de entender. O que acontece com o joio e com o trigo é que, especialmente no início, eles são extremamente parecidos, né? A diferença é que o joio é uma erva daninha e o trigo é o trigo que a gente conhece, né? É que serve para fazer o pão. E se alguém tentasse arrancar o joio lá no início, quando os dois eram pequenos ainda, poderia se confundir, muito trigo poderia ir embora ali junto com o joio, e às vezes nem todo o joio seria arrancado também, porque seria deixado como se fosse trigo. Então, nessa parábola que o agricultor lá fala, não, vamos deixar crescer, que depois a gente consegue distinguir muito bem quem é um, quem é outro, e aí tudo vai ser esclarecido no final das contas. Sabe, nessa vida aqui, a gente fatalmente mostra quem nós somos. Fatalmente, diante das coisas que acontecem na nossa vida, das situações que vêm até nós, nosso coração é revelado. E a gente mostra o que está lá no íntimo do nosso ser.
Muitas questões são desafiantes, né? A vida nesse mundo é desafiante. E a grande questão é como que a gente vai responder a todas essas coisas. Como eu e você estamos respondendo a isso? Essa é a pergunta de Deus, essa é a pergunta da Bíblia, das nossas vidas. E novamente a gente sabe disso, né? Deus não está falando aqui de perfeição, né? Ele não quer que a gente seja perfeito, que a gente faça tudo certinho. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas Deus quer, como Jesus ensina, em Mateus 6,33, a Bíblia fala sobre isso, que a gente busque o reino dele, e a justiça, e a vontade dele, acima de tudo nas nossas vidas. Quando alguma coisa desafiante acontece na nossa vida, o que você faz? Quando você está diante de uma situação, vem um monte de interrogações lá, que você não sabe qual caminho seguir, o que você faz? Você busca pela sua santa sabedoria? Você busca conselho de outras pessoas? Ou você busca Deus? Ou você busca os princípios do reino de Deus, da vontade de Deus? Puxa, o que Deus pensa sobre isso? Quando a gente está no nosso casamento, né, e a gente tem lá uma questão, né, todo casal passa sobre isso. Como você busca resolver essas questões? Quando a gente está lá com os nossos filhos, né, e procurando dar o melhor para eles, e a gente não sabe como lidar com determinadas situações, o que a gente faz? A gente busca os princípios do reino de Deus. Quando nós somos solteiros, né, e a gente está buscando alguém para construir uma família, né, um marido, uma esposa, quais princípios você busca no coração dessa pessoa? Tudo bem, né, gente? Não vai cair dessa vez. O fato é que as situações da vida mostram o nosso coração, mostra a opção que a gente faz de quem nós somos, na verdade, espiritualmente falando, diante de Deus. Quando nós nos esforçamos, né, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a Bíblia, para praticar esses princípios na nossa vida, a gente está escolhendo ser boa semente, a gente está escolhendo fazer parte desse reino, a gente está escolhendo estar perto de Deus. Quando a gente ajuda outras pessoas, né, seja aqui dentro da igreja, seja nossos amigos, né, do trabalho, nossos vizinhos, quando a gente leva esperança, quando a gente serve de todo o coração numa determinada situação, a gente está sendo boa semente. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. Tanto lá em São Paulo também, foi tão legal a gente ver amigos queridos, né, de tanto tempo atrás, né, pessoas que nos ajudaram tanto, né, que a gente pôde servir e que nos serviram muito. Eu e a Paula moramos 5 anos lá em São Paulo, a Bia morou 1 ano em São Paulo, e a gente pôde rever todo mundo, né? Um monte de gente chegava para mim e falava: poxa, você lembra de mim? Claro que não, né? Ela saiu daqui com 1 ano, né? A resposta era sempre a mesma. E um monte de gente falando: te peguei no colo, né? Já brinquei com você e tudo. E eu lembrei disso, né? Muita gente já falou isso para mim também, mas alguns anos atrás isso é cada vez mais raro, né, isso acontecer. Puxa, eu já brinquei com você quando você era criança. A Bia está experimentando isso agora. Mas é tão legal a gente estar no meio de pessoas e lembrarmos das histórias, né? Como que a gente marca a vida de tanta gente e como as pessoas marcam também as nossas vidas, né? Teve um cristão lá que veio falando comigo: você lembra quando a gente ia, quantas coxinhas com guaraná a gente comeu na padaria, né, conversando e batendo papo? Eu lembro de muita coisa, né, que a gente fez. Mas é especial isso. A gente foi no sábado, lá no Ibirapuera, tinha uma exposição lá, e nós fomos lá e o Ibirapuera lotado, né? Impressionante isso. A gente
gente chegou, já tinha uma fila assim de carro para estacionar, demorou 1 hora para estacionar, e cheio de gente lá. E aí depois de ir lá na Oca, né, que tinha uma exposição bem legal, e a gente não sabia onde era a Oca, né, e aí de repente eu vi uma fila enorme, eu falei, deve ser lá, vamos naquela direção, e era lá mesmo. E depois a gente foi almoçar, e durante o almoço, né, o restaurante lotado lá, né, o único restaurante que tem lá no Ibirapuera, e aí de repente chega um casal, né, e ele chega assim meio inseguro, né? Por acaso vocês não são lá da igreja? Aí eu olhei assim para ele, puxa vida, o Walter, ele e a esposa, né? A gente conheceu o Walter, tem uns 13 anos que a gente não via, né? Impressionante, no meio daquela multidão, a gente se encontrou ali, né? E a gente tinha vários tempos, né, falando sobre a Bíblia e tudo, a gente interagiu muito assim, nesse sentido, né, na época várias coisas aconteceram na vida dele, ele se afastou de Deus, da Bíblia, e a gente pôde conversar ali um pouquinho, e eu falei, puxa, Walter, você precisa voltar para Deus, vamos estar juntos, amanhã a gente vai estar lá no Metro Sul, né, na reunião lá. No dia seguinte estava ele e a esposa dele no culto. Depois a gente saiu juntos para almoçar e a esposa dele não conhecia nada da Bíblia, nunca tinha lido, né? nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. E aí no final eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco lá com os irmãos, né? E no final ela chegou para mim e falou, olha, eu não conheço nada da Bíblia, não entendi tudo que você falou, mas eu queria muito continuar ouvindo mais dessas coisas. Isso é legal, isso é encorajador. Como que a gente pode, de uma maneira tão simples, causar impacto, ajudar na verdade, servir na verdade outras pessoas. E isso faz a diferença. Ver irmãos que a gente não via há muitos e muitos anos. E a gente, em 5 minutos, se reconectar ali o coração. Isso é muito especial, isso é muito legal. Exatamente isso que Deus quer que a gente viva, que a gente faça parte, que a gente se conecte com o reino de Deus. Eu queria muito deixar essa mensagem e que a gente tenha essa visão, né, de onde nós estamos. Essa visão de como Deus criou todas as coisas, como tudo fazia um dia parte do domínio de Deus. Mas como isso, por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da desobediência, saiu fora do propósito. E quanta dor, quanto sofrimento nós colhemos hoje na nossa vida por causa dessas coisas. Que a gente tenha esse entendimento a respeito de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, para nos dar essa oportunidade de restaurarmos a nossa amizade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Mas, sobretudo, Ele veio para algo muito maior, para fazer com que Deus, novamente, possa ter o domínio sobre todas as coisas. Para que a gente possa voltar ao plano original de Deus. E o convite que Ele faz para cada um de nós é exatamente esse. Que a gente, junto com Ele, possa fazer parte dessa história. Possamos construir essa história. Tem mais algumas passagens aqui, né? Colossenses, capítulo 1, a Bíblia fala, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia deixa muito claro, existe um reino de trevas e existe um reino de luz. A gente vive hoje num mundo com um pensamento pós-modernista que abre muitas opções para muitas coisas e tem situações na vida, tem coisas na vida que realmente a gente pode pensar de diferentes maneiras e tudo bem, tem coisas na vida que são dicotômicas mesmo. E a Bíblia traz isso com muita clareza. Hoje, por exemplo, cada um de nós aqui, ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus.
Não dá para ficar em cima do muro. Ou nós abraçamos o reino de Deus, e se nós não abraçamos isso, nós estamos no reino de trevas. Não tem penumbra, não tem como ficar em cima do muro. Ou nós somos a favor de Cristo e vamos pregar a Cristo, ou vamos pregar qualquer outra coisa, nossa própria filosofia humana, que é contrária a Cristo. Então nós somos a favor, nós somos contra, estamos nas trevas, estamos na luz. Não tem muita margem para... A gente pode estar a caminho de alguma coisa, a gente pode estar buscando de todo o coração alguma coisa, mas existem dois lugares, né, ou duas posições à nossa frente, e fatalmente uma delas nós vamos escolher. Ainda que a gente não escolha nenhuma, isso em si já é uma escolha. Se a gente não caminha na direção de Deus, a gente já está caminhando em qualquer outra direção que não seja essa. É isso que a Bíblia fala aqui, os reis, uma escolha para cada um de nós. Mateus, né, eu gosto muito dessa passagem, porque isso vai de encontro, né, isso confronta o mundo religioso que a gente vê ao nosso redor, na nossa sociedade. Jesus, ele fala, todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O ponto não é a religiosidade, o ponto não é uma coisa externa que demonstra uma piedade que às vezes no íntimo é hipócrita e é falsa. O ponto é o coração, o ponto é o íntimo do nosso ser. O ponto é se lá no íntimo do nosso ser nós buscamos fazer a vontade de Deus. É essa pessoa que vai estar com Deus. Não importa as fraquezas, não importa o passado, não importa o futuro, não importa a história. Se buscamos isso de todo o coração, estamos prontos a nos arrependermos, a mudarmos qualquer coisa na nossa vida para fazermos a vontade de Deus, nós vamos estar com Deus. Essa é a mensagem que salta das Escrituras. Eu queria muito animar cada um de nós a pensarmos nisso, refletirmos nisso e escolhermos a cada dia na nossa vida. Isso é uma escolha que a gente faz diariamente. A cada dia na nossa vida a gente está com Deus e a gente ser filhos desse reino, do reino de Deus. Ter a nossa vida debaixo do reino de Deus. Vamos orar mais uma vez, depois vamos louvar a Deus. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado pelo reino, Pai, do Senhor que